Barba italiana não é só uma tendência, é uma técnica que, quando bem executada, pode separar uma barba mediana de uma barba proporcional e que valoriza o rosto. Você com certeza já viu aquela barba com aquele degradê bem definido, contorna bem o rosto, geralmente acompanhada ali de um cabelo médio e que realmente chama atenção. Tem gente que acha que é genética, que a pessoa tem um rosto extremamente valorizado, mas na verdade é estratégia de imagem. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a barba italiana, como é o processo para fazê-la, para quem ela serve e para quem ela não fica tão boa. E no final eu vou te mostrar o que separa uma barba italiana mediana de uma barba italiana excepcional. A barba italiana tem suas raízes na barbearia tradicional europeia. Entretanto, em 2025, ela ganhou força novamente junto com o retorno dos cabelos médios. E o motivo é muito simples. De cara, a barba italiana já traz muito estilo para quem a usa. E também, seu design projeta volumes em regiões que deixam o rosto mais quadrado, trazendo mais ângulo para o rosto e, consequentemente, mais força para a imagem, harmonizando muitos formatos de rosto. Ao longo da minha carreira como visagista, eu fiz barba italiana em diversos tipos de rostos diferentes. Realizei propostas de imagem que a barba italiana foi um fator decisivo e um diferencial muito positivo que transformou a imagem do meu cliente. Então deixa eu te mostrar o que está por trás dessa técnica e por que ela funciona tão bem. E também quando ela não funciona, porque isso é tão importante quanto. As características da barba italiana são um degradê bem definido, com uma transição de cores bacana, desde o claro, o cinza e o escuro bem definido. A separação do bigode, que é algo muito benéfico para a imagem, porque o bigode separado e bem definido, ele quebra aquele semblante triste, aquela linha melancólica que o bigode mais cheio traz. E além disso, outra característica é o contorno bem definido, fazendo assim com que seja uma barba moderna que transmite muita presença, fugindo daquele estilo tradicional. Mas para quem a barba italiana funciona melhor? Essa é uma pergunta que todo homem deveria se fazer antes de escolher qualquer tipo de barba. E é o que quase ninguém faz. A barba italiana funciona excepcionalmente bem em rosto arredondado ou oval. O degradê mais acentuado, junto com a linha de contorno, criam uma sensação de ângulo nesses rostos. Então eles harmonizam esses rostos que por natureza são mais arredondados e não tem a presença de ângulo. E como você sabe, o ângulo é uma linha de força para o homem, que transmite masculinidade. Então se você tem o rosto mais arredondado e oval, faça a barba italiana. Busque deixar essa região do ângulo de mandíbula com os pelos maiores para que ela possa alongar mais seu rosto e trazer mais ângulo ainda, aumentando a percepção de força. E nesse tipo de rosto não é de primeira que a barba vai ficar boa. Ela precisa de um certo tempo ali, fazendo a manutenção, até que os pelos, principalmente aqui do ângulo de mandíbula, ganhem o comprimento certo para poder dar o molde e a estrutura para o rosto. Pelo menos um mês até ela ganhar a estrutura ideal ali para esse tipo de rosto. Em rostos quadrados, retangulares ou hexagonais, que são rostos que por natureza já tem a presença forte de ângulo, a barba italiana também pode funcionar. No geral, esses formatos de rosto permitem explorar diversos tipos de barbas e cortes diferentes, graças a esse formato que para o homem já é muito valorizado. Entretanto, a barba italiana nesse caso pode ser um diferencial de imagem, que vai conferir muito estilo para o visual, vai trazer personalidade para a imagem através dessa barba, que não é uma barba tradicional, é uma barba moderna. Então, o cuidado que deve ser tomado nesses tipos de rosto é para não deixar os pelos da região do ângulo de mandíbula muito grandes. Deve trabalhar assim aquela transição, aquele degradê. Entretanto, a parte inferior que dá o ângulo de mandíbula deve ser um volume médio, de 6, no máximo 10 milímetros ali, para poder ficar uma proporção ideal. Então nós não vamos trabalhar com uma barba tão grande, e sim uma barba mais clean, bem contornada, um número intermediário. Assim, esses rostos que já são alongados por natureza não vão parecer mais alongados ainda, e sim vão ficar mais harmônicos para o visual. Mas quando a barba italiana não é a melhor escolha? Antes de te mostrar como a barba italiana é feita, eu preciso ser sincero e
e te falar que ela não serve para todo mundo da mesma forma. E tem situações que eu, como visagista, não recomendo, pelo menos não sem adaptações. Primeiro ponto: barba rala ou com muitas falhas. A barba italiana depende do degradê para ela poder funcionar. E esse degradê depende da densidade dos fios, ou seja, do tanto de fio que tem naquela região. Quando a barba tem falhas em regiões específicas ali, principalmente se for no contorno da barba, na hora de fazer a barba italiana, ela pode passar uma impressão de que está irregular ou de que está torto. E aí, ao invés de ficar uma barba bem definida, ela vai parecer uma barba descuidada e não vai ficar tão legal para o rosto ali. Então, nesse caso, o profissional que estiver executando a técnica de barba, ele deve prestar atenção aonde está a disposição dos pelos, aonde estão as falhas e começar pelos números mais baixos ali, na onde se encontram as falhas, e fazer seguindo o que tem à disposição dele ali, de acordo com o formato de rosto e com a densidade dos fios, aproveitando a própria falha para fazer o degradê. Segundo ponto de atenção: rosto muito alongado. A barba italiana tem o poder de projetar tanto ângulo de mandíbula quanto o queixo. Então, nos rostos que são por natureza alongados, nós vamos evitar projetar tanto o queixo e vamos focar em projetar ângulo de mandíbula. Então, na hora de fazer, evitar passar um número tão grande aqui no queixo, buscar por uma opção um pouco mais intermediária, números intermediários ali que não vão alongar tanto esse rosto. Terceiro ponto de atenção: descer demais a linha do degradê em rostos que têm a bochecha proeminente. Então, a barba italiana tem por característica esse degradê bem definido, uma transição que começa desde um número mais baixo até a graduação para o mais alto. Entretanto, nesse tipo de rosto que tem a bochecha mais proeminente, deve-se tomar muito cuidado para não descer tanto a linha superior com números muito baixos, como a máquina shave e a máquina de acabamento. Muitas vezes, ao descer muito com essas máquinas mais baixas, o arredondado da bochecha, ao invés de ser disfarçado, ele é evidenciado, fazendo o efeito contrário proposto pela barba italiana. Então, o profissional que estiver executando a barba italiana tem que ter esse feeling visual e saber que nesse tipo de rosto você vai sim fazer essa graduação, mas não precisa descer tanto. Você pode colocar um número intermediário ali, como a zero alta, como o pente meio, para ficar mais harmônico e ideal para esse tipo de rosto. Quarto ponto de atenção: manutenção semanal. Esse é um ponto que mais surpreende quem começa a usar a barba italiana, porque você vai reparar que ela tem um ritmo de crescimento acelerado. É comparado ao degradê no cabelo. Passa uma semana e ela realmente já perdeu aquela graduação de cores, já perdeu definição, e se não fizer ela semanalmente, ela com certeza vai ficar mais desorganizada do que organizada. Então, um pré-requisito para você ter a barba italiana, e eu acredito também que para qualquer barba, o ideal é fazer semanal, fazer a limpeza daqueles fios que ficam dando aquela impressão de sujeira, principalmente fios, os pelos aqui do pescoço, que dão aquela impressão de sujeira. É algo para você colocar na sua rotina, ir até a barbearia fazer a barba semanalmente, principalmente se for a barba italiana. E eu falo isso não é para te desanimar, é porque eu tenho que ser sincero com o que funciona. A frequência na barbearia e a barba certa para o seu tipo de rosto são duas peças fundamentais na estratégia de imagem. Isso é o visagismo aplicado na prática. Então vamos lá, como que a barba italiana é construída? Como que é esse design? Primeiro ponto: degradê bem definido. Utilizando a graduação de pentes da máquina, nós vamos passar ali pelas máquinas mais baixas, que vão deixar aquela parte mais branquinha, máquinas intermediárias para deixar a parte cinza, e as máquinas mais altas e também a tesoura para definir aquela parte mais escura da barba, que é a parte que define mais ângulo e é a parte que projeta volume no rosto. Segundo ponto: separação do bigode. E esse é um dos fatores para a barba italiana fazer tanto sucesso. O bigode é separado do restante da barba. É um detalhe simples, mas que faz a diferença no rosto, tirando aquele semblante triste e definindo uma linha de força para a barba. Terceiro ponto: contorno bem definido. O contorno da barba é o que define o terço inferior.
é o elemento da barba que traz volume para o ângulo de mandíbula, evita a papada e define o quadrado do rosto, limpando as regiões de sujeira provocada pelo excesso de pelo, definindo muito melhor a barba. Lembra que lá no começo eu falei que tinha um detalhe que eu só ia revelar no final? Esse detalhe é a simetria. A maioria dos rostos não são perfeitamente simétricos. Uma bochecha pode ser muito maior que a outra, a mandíbula pode ser mais projetada de um lado do que de outro, a densidade dos pelos é diferente de um lado para o outro, tem lado que pode ter falha, tem lado que pode ser mais ralo, e fazer a barba utilizando a mesma técnica dos dois lados, sem respeitar essas assimetrias, pode fazer a barba parecer desalinhada ou torta. Já um profissional com conhecimento sobre proporção do rosto e com um embasamento técnico bem afiado, vai trabalhar respeitando essas peculiaridades. Então, se o cliente tem uma falha de um lado, é a partir desse lado que nós vamos começar a trabalhar a parte clara do degradê. Então, se você tem uma falha de um lado da barba, é a partir dessa falha que nós vamos começar a trabalhar as partes claras do degradê. Se você tem um rosto mais arredondado, nós vamos trabalhar com a parte inferior do rosto com mais volume, para alongar mais o seu rosto. Agora, se você tem um rosto que já é alongado por natureza, nós vamos fazer essa mesma barba italiana, só que com números intermediários, sem deixar a parte inferior tão grande. E se um lado é diferente do outro, o feeling visual é muito importante. Entender ali visualmente, olhando propriamente para aquele rosto, como que nós vamos trabalhar para os dois lados ficarem simétricos, ficarem da mesma cor, ficarem com a mesma proporção e ficarem de um jeito mais proporcional. Esse feeling é muito importante. Então você percebe que não é só fazer a barba italiana de qualquer maneira que ela vai ficar boa. É preciso esse feeling técnico, é preciso essa personalização para cada tipo de rosto, para cada densidade, para cada tipo de pelo e para cada cliente. E é isso que faz com que a barba fique em harmonia no visual como um todo. E esse é o nível de atenção aos detalhes que o visagismo traz para o seu cabelo e para a sua barba. Então, uma vez que a barba italiana está bem definida, que ela está trazendo mais proporção, está projetando o ângulo, está trazendo estilo para o visual, você se sente com a autoestima muito maior, você se sente mais confiante e aí você acha que você está mais bonito. Muitas vezes acha que você está até mais magro, sem falar no impacto que traz para as pessoas ao seu redor. Principalmente se essa barba tiver com o cabelo médio ali, eu tenho certeza que vai impactar sim todo mundo que tiver ao redor. Então agora que você já conhece como fazer, para quem serve, quais rostos funcionam, em quais não funcionam, utilize a barba italiana, utilize dos recursos que essa barba traz. Mas se você quer uma barba personalizada para o seu tipo de rosto, clica no link que está na descrição. Nós vamos fazer uma consultoria de visagismo para entender as suas particularidades, qual é o seu formato de rosto, qual é o seu estilo, qual a sua densidade de pelos, o seu contraste e personalizar o seu cabelo e a sua barba de modo que te valorize ainda mais. Eu atendo online ou aqui em São José do Rio Preto, beleza? Então salve esse vídeo, tenho certeza que na próxima vez que você for à barbearia fazer a barba italiana, você vai saber o que você quer e o que você não quer. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que toda semana tem conteúdo com essa profundidade técnica, visagismo e imagem masculina. Na semana que vem eu vou falar sobre selagem progressiva e desondulação. O que é cada uma delas, como fazer e para quem serve. Fica ligado!